Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Lourdes Carolina Gagetti. Estamos refletindo sobre esse novo livro que ela nos traz, que tem como título Nas Asas do Passado. É um livro inspirado, como ela já disse, mas que tem uma história muito legal para a gente ficar bastante estimulado a ler e a chegar ao final da história. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, ela vai me contar para nós um pouco sobre essa história, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas cheguem ou tenham acesso à informação, a consolo, a orientação, enfim, para que as pessoas tenham a informação necessária para elas compreenderem muito bem como é o processo da vida, por que elas passam por determinadas situações, enfim, para que elas se encontrem. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, nos ajudando a chegar a esses lugares mais distantes, a essas pessoas que não têm o conforto, o consolo da informação, e ao mesmo tempo nos auxiliando a chegar com mais qualidade, porque é isso que nós queremos, é levar a doutrina dos espíritos a muitas pessoas, a muitos países e com qualidade. 0800 12 18 38. Ou você pode acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você nos ajuda e faz com que o mundo melhore. Bom, Lourdes, você também faz com que o mundo melhore, porque você escreve histórias explicando como que é o funcionamento da vida, não é mesmo? Eu espero que sirva para orientar bastante. Porque aí a gente vai começar a entender como que funciona a lei e a gente vai evitar alguns equívocos na vida, né, Lourdes? Sim, sim. A gente aprende muito também através dos bons romances espíritas, né? Eu cheguei ao espiritismo por intermédio dos romances. E confesso que eu tenho aprendido muito. Sim. Né? É porque você coloca conceitos no meio da história, que isso que é interessante. Até para a gente entender o porquê que está acontecendo aquilo, né? Sim, com certeza, Maria Isilda. Para que não fique também só uma história bonita, Isso. uma coisa interessante, mas que fique também um aprendizado, né? Fique a mensagem gravada no coração dos leitores e na mente, né? Porque, assim, o estudar é mais difícil para quem não gosta de ler, né? Quem não gosta de ler. Quem não gosta de ler, não gosta de estudar. Não, ou tem dificuldade, às vezes gosta, mas tem dificuldade. Então, o romance te encanta porque você quer saber o final da história. E no meio da história você vai vendo os conceitos. Isso pode aguçar mais a curiosidade, o desejo de aprender mais, e aí a pessoa vai para o livro de estudo, né? Com certeza, porque é indispensável que a pessoa procure os livros da codificação, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Então, às vezes, num romance, ela vai dizer assim, pô, mas ela está dizendo isso aqui, o que será que é isso? O que será que ela quer dizer isso? Aí, então, ela vai buscar, ela vai se aprofundar mais, né? E vai buscar no livro da doutrina um conhecimento maior sobre aquele assunto. Mas conta um pouquinho da história, assim, do que fala, né? O conceito da história, né? Na verdade, porque a história a gente vai deixar para você ler o livro, que vai ser muito interessante. Essa história, ela se passa na França, né? Na região de Narbonne, na França. Isso. E ela, no período da Idade Média, a Idade das Trevas, né? Aquela idade... Difícil, né? Difícil que a humanidade atravessou. Então, contamos aqui no livro a história de alguns personagens. Contamos, na verdade, a existência, 3 existências desses personagens, onde eles estão envolvidos com os atos que praticaram. Por exemplo, onde desencadeou o drama, né, que acabou ligando essas personagens, né, acabou fazendo com que o servo, no caso aqui Olivier, porque naquela época havia aquela relação de vassalo e suzerania, né? Ou eram os servos, os vassalos, e mais os donos das terras, que eram os senhores feudais, né? Sim. Os suzeranos. Então, Olivier, ele era um servo, era um vassalo, e ele se apaixona pela filha do Duque Edward, que era o seu suzerano. Ele se apaixona perdidamente por ela, né? Pela Lorraine. E a Lorraine é uma menina ainda, mas é uma menina muito coquete, muito volúvel. Muito mimada, né? Muito mimada. Então, ela percebe o amor desse servo, mas ela o humilha.
ela não quer saber, ela é de uma outra classe, mas ela também não o desengana, ela fica com aquele joguinho de sedução. E aí entra na história um cavaleiro do pai dela, e acontece lá um conflito, ele acaba assassinando, né? Então, daí, ele assassina esse servo, e esse servo desencarnado aí começa a fazer a obsessão, começa a obsediar os dois. Toda a trama, né? Exatamente aí, daí é que nasceu toda essa tragédia. Aí eles já tiveram outras reencarnações, outras existências, mas também não superaram aquele ódio. Inclusive ele teve uma existência, o Olivier, que ele renasce com papel trocado. Ele então... depois de alguns séculos, ele reencarna como suzerano. Como um conde, né? Como o conde. E ele é o conde Jean-Louis, né? E ele, então, reencarna como conde, e esse, que era o cavaleiro que o assassinou, reencarna como um servo dele, né? Então, os papéis são trocados. Né? E aí ele abusa também do poder dele. Abusa também do poder, ele vê que não é tão fácil assim ter o poder na mão. Isso. Então tem uma cena muito interessante também, que fala que nessa época, os senhores feudais, eles eram donos da vida dos vassalos. Isso. E se ele quisesse, ele poderia até requerer a noiva que se casava para passar a noite de núpcias com ele. Que um horror, né? Olha só, que horror esse. Que horror. Essa hora eu falei, meu Deus do céu. E eles não podiam dizer que não, porque eles estavam na mão dos suzeranos, né? Pois é. Então, eles achavam que o marido tinha até que ficar contente Pois é. E assim, é de uma ação... Que foi uma ação agressiva, uma ação equivocada, isso. Vai causar outras tantas, né? Outra causa. É um encadeado de coisas, né? E aí, então, para não entrar muito no mérito da história aí, foi só no advento do espiritismo, que esses espíritos já depois, desde aquela época, né? Desde a época da Idade Média, né? Desse período obscuro, que eles vêm lutando, e realmente eles conseguem uma relativa vitória, vamos assim dizer, pelo evento do Espiritismo. Sim. Que eles, inclusive, ajudam o Espírito Verdade a trabalhar naquele processo das mesas girantes, né, do início do Espiritismo. Então, mas nós vamos continuar isso daqui a pouco, né? Vamos continuar essa história daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.